Boa noite, bem-vindos ao Momento de Expressão comigo, Bruno Finazzi. Eu estou muito feliz de estar hoje aqui novamente depois desse outro hiato que eu passei, né? Eu sempre fico nesses hiatos de um momento de expressão para outro e confesso que eu prefiro ficar nesse hiato e fazer um trabalho de boa qualidade do que ficar. Gente, eu vou confessar para vocês, eu recebo muitas mensagens de pessoas para fazerem momento de expressão. E aí, a questão é porque a gente percebe que às vezes tem muita intenção no sentido de aparecer, claro, acho que todo mundo trabalha, quem trabalha com audiovisual, com arte, alguma coisa, a gente é a imagem, né? Só que o que me interessa é boas histórias, né? Então aí eu recebo tipo muitas mensagens no direct, né? Ai, Bruno, você podia fazer um roteiro contando a minha história. E aí, realmente, eu acho super legal e tal, só que o trabalho aqui é monstruoso, né? Eu... As pessoas ficam às vezes perguntando, é só faz o roteiro, grava e depois que acabar essa entrevista, por exemplo, eu tenho todo um processo de usar uns 3, 4 programas para poder fazer a edição do vídeo, porque aí eu vou fazer um programa, né? Extrair os áudios para as plataformas. E aí é isso. Então não é assim só porque a pessoa quer aparecer. É todo uma entrega muito grande de tempo, de história e de operacional, né? Porque a gente é um operário. Ó, o Camilo já entrou, vou mandar um convite para ele. Vamos ver se você. Gente, eu tenho muito amigo meu, Leonino. Saudade, Leon. Oi, Camilo. Oi, tudo bem? Tudo bem? Desculpa pela atraso, você tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem, e você? Ah, perfeitamente. Opa! Bom, deixa eu só sintonizar aqui pra gente poder ler direito aqui, porque eu também sou do time do óculos também. Eu tenho que botar um óculos para dizer, não, eu não aqui fica um borrão aqui, não enxergo nada. Então E eu, somos dois. e eu Vamos... fico, eu fico sempre muito nervoso com live, pelo seguinte, a última live que eu fiz, eu estava em Lisboa, e fiz Ah, uma live com o Carlos de Almeida, que é o diretor do Teatro Independente de Oeiras. Cara, mas deu tanto problema, que não sei o que aconteceu, eu saía do ar, ele me chamava, eu não sabia como entrar, não entrava. No fim, foi uma cagada geral, não deu nada. Aí eu falei com ele, o cara, vamos fazer o seguinte, cara, eu vou então para o teatro, que é em Oeiras, eu estava em Lisboa, né? Eu vou para o teatro no outro dia e a gente faz lá no teatro. Eu do teu lado, a gente faz de conta, tá? E a gente fez um do lado do outro, foi a única maneira de fazer. Mas deu tudo aqui, não, e a gente. por enquanto tá tudo certo, tudo bacana. O áudio tá bom, o meu Tá áudio, ótimo, porque eu percebo que não, na tá minha. ótimo. Tá bom, né? O Não, eu meu tô tá? falando com o diretor de cinema. Se ele, o seu tá perfeito. Se você me aprovou, eu posso tudo. Não, tá O cara que entende ótimo, cinema como você. tá ótimo. Não, eu percebo isso porque toda vez que quando eu vou fazer a correção de áudio, aí eu via que meu áudio estava sempre mais baixo do que o dos convidados, eu estava sempre alterado, né? E por mais que eu fazia a remixagem, ficava sempre destoando. É a questão da live, né? Mas você tá com o microfone aqui tá ótimo. Joguei Eu uma até, lapela aqui para ver se melhora. eu até tô com o meu fone aqui, com qualquer coisa de áudio, eu enfio o fone, mas parece que tá bom, né? Eu acho que tá ótimo o Então, seu. Também, tá né? ótimo. Ator de teatro, a voz do cara. Vamos Então vamos começar, lá, vamos Camilo. embora. Vamos embora. Boa noite. Boa. Bem-vindos ao Momento de Expressão com Bruno Finazzi. Hoje se comemora o Dia do Filatelista, os colecionadores de selos. Os filatelistas organizam e separam os selos de acordo com país, época, tema, variedade ou algum outro critério. E o selo de hoje é o premiado ator-diretor de cinema e teatro Camilo Bevilacqua, que iniciou sua carreira no teatro em 68, somando mais de 55 anos de trajetória artística, com 53 peças, incluindo a peça Mocking Pot, que trouxe grande êxito em nível nacional em 75, mais de 30 filmes e mais de 51 trabalhos em televisão. Desde o início, vem recebendo prêmios como o Grande Otelo na TVE, Mutepla, com Monólogo de Malefícios do Fumo, de Anton Chekhov, em 73, o prêmio de melhor ator coadjuvante em Quase Nada em 2000,
Em 2002, Best Supporting Actor no 60th Brazilian Film Festival of Miami, em Negócio Fechado. Estreou em 76 na TV Globo, em Vejo a Lua no Céu. Continuando as outras obras de prestígio, como Vale Tudo, Champanhe, Guerra do Sexo, Belíssima e outras obras da casa. E sucesso de outras emissoras, como Dona Beija, Carinha de Anjo e Gênesis. No cinema, ele brilhou em filmes icônicos como Zuzu Angel, com Sérgio Rezende, Brasília 18% do meu Nelson Pereira dos Santos, O Último Tiro de Walter Salles e recentemente em Dom, no Amazon Prime. Não é surpresa a cultura brasileira ter selado com o nível de qualidade e crescido com ele, e ele ter crescido com ela, fazendo sua fama global. Esse virginiano conquistou o mundo, sendo prestigiado em Portugal e sua cultura. Sobre isso, até o nosso outro também internacional, Buarque de Holanda, declarou: aqui na terra estão jogando futebol. Tem muito samba, muito choro e rock and roll. Um dia chove, no outros dias bate o sol. Mas o que eu quero é lhe dizer que a coisa aqui tá preta. Muita mutreta para levar a situação que a gente vai levando de teimoso e de pirraça, que a gente vai tomando e também sem a cachaça. Ninguém segura esse rojão. Meu caro amigo, eu não pretendo provocar nem atiçar suas saudades, mas acontece que não posso me furtar ao lhe contar as novidades. Camilo Bevilacqua, você disse em um post: aos que interessar possa, estou no Rio de Janeiro. Você costuma ficar 6 meses no Brasil e 6 meses em Portugal, por já ser um cidadão europeu. E é muito acarinhado, em específico, por Portugal. Existiu algum fato isolado que te fez optar por morar em Portugal parte da sua vida? Bom, eu sou um cidadão europeu. Eu tenho uma nacionalidade italiana, né? Eu sempre Sim, quis morar na Europa, mas nunca consegui morar na Europa. Há pouco tempo, desde 2017, eu comecei muito porque minha filha mora em Portugal, mora em Lisboa. Aí então eu resolvi ir para lá sempre que eu estou aqui sem fazer nada, porque nós atores temos essa vida que a gente trabalha, 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 e depois de repente não trabalha, não trabalha, não trabalha. Então a gente fica trabalhando e esperando trabalhar. Enquanto eu estou esperando nesse gerúndio do esperando, eu vou para Portugal. E essa última vez eu fiquei um ano lá. Mas geralmente se eu isso. vou, eu fico. Depende. Às vezes estou lá, me chamam para trabalhar aqui. Foi no caso do Gênesis, eu estava lá, me chamaram para. Eu estava lá já há 4 meses. Aí me chamaram para vir para cá para fazer o Gênesis, eu voltei e fiquei 11 meses aqui, né, por conta do Gênesis. Aí depois fui para lá e fiquei um ano. Então, mas eu adoro, né? A Europa é uma coisa maravilhosa. Portugal é a coisa mais linda do mundo, apesar do meu país de origem ser Itália. Eu acho Portugal maravilhoso, entendeu? É muito bom. Eu adoro ficar lá, eu adoro. Perché? Hã? Quê? Perché? 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 Ma perché è buono, è molto buono. Moto. Não, porque sabe o que acontece? Eu, eu fiz alguns trabalhos lá, mas fiz mais publicidade por causa da língua, né? Que é difícil, apesar de ser português, mas não falo português como se fala lá. É muito diferente. Eu estou falando aqui uma coisa que se eu falo lá, eles vão dizer, opa, isto não é português, entendeu? Então, mas eu tenho feito algumas coisas lá. A gente fez um curta, eu e 2 amigos meus, que são brasileiros também, moram lá. A gente fez um curta no ano passado e está em fase de montagem. E assim, cara, é muito tranquilo, porque é uma segurança tremenda. Entendeu? Culturalmente é maravilhoso. Você tem tudo lá, a toda hora. Você pode sai na rua, você entra no teatro, entra eu morava do lado do. Eu moro lá, a minha casa lá é do lado do Calouste Gulbenkian, que é uma fundação muito grande, tem no Brasil todo, inclusive tem aqui no Rio de Janeiro. E lá é um espaço maravilhoso que tem ópera, tem teatro, tem música ao vivo, na praça, é lindo. E eu também
esse ano lá eu fui mais porque eu quero montar lá uma peça que eu dirigi em São Paulo, chamada Ponto Morto, que é uma peça maravilhosa. Opa! Eu fiz aí no Tucarena e fiz no Porão do Sérgio Cardoso. E você Com a já vem ajuda... paquerando essa peça há um tempo, né, ô Camilo? Hã? Você já vem falando, sondando essa peça há um tempo, né? Que eu já vi algumas vezes você Ah, falando sobre sim, essa não, peça. não, essa peça eu comecei a trabalhar nela. Aliás, eu recebi a peça do autor, que é o Hélio Susequinde. Eu recebi essa peça em 2000 e 2010, 2011, por aí. E só fui conseguir montar em 2017, né? Porque eu ia montar aqui no Rio de Janeiro. Aí eu fui chamado pelo SBT e fiquei 2 anos em São Paulo. E a gente estava aqui começando a fazer a pré-produção para fazer aqui no Rio de Janeiro. A gente ia fazer, a gente estava buscando o teatro, o Sesc Arena, que é maravilhoso. Essa peça tem que ser feita em arena, quer dizer, ou numa sala. Ela não pode ser feita naquele palco italiano normal, né? Porque ela depende muito de uma inter-relação, e a coisa tem que estar bem junta para ficar forte, sabe? Você sentir a intimidade do personagem, você ficar perto, ela é muito forte a peça. E aí, E você já deixou de levar a peça, inclusive, para São Paulo por conta desse seu rigor com a estrutura do espetáculo, né? Que foi em Mocking Pot. Mas, voltando ali, eu dei uma oportunidade para você falar, doutor Camilo, só que você falou só das qualidades e tal, de Portugal, da Europa, só que nas últimas entrevistas, fazendo uma análise, você sempre fala que tá difícil o Brasil, porque o Brasil é isso, porque o Brasil é aquilo. Eu vou te colocar na lente da verdade para a gente começar e já ficar mais tranquilo depois, tá bom? Você não teme cair no clichê em ter se tornado mais um brasileiro que morando em Portugal fala mal do Brasil? Porque, como eu te falei, nas duas últimas entrevistas eu vi você falando, por exemplo, muito, o Brasil tá difícil, não, porque aqui por conta da segurança, né, da educação e tal. Eu sei que você é muito sofisticado e tal, né, o pessoal do Sul realmente, tirando esse lado um pouco negacionista, é um povo muito, né, muito sofisticado, né, muito europeu, tem essa coisa muito... depende. Você viu esse sulista lá de Caxias do Sul? Esse aí não é nada sofisticado. Esse é um fascista danado, tinha que estar preso esse camarada. Lá no Sul. Né? No Sul não tem só gente sofisticada, tem esses fascistas, aqui tem um monte. Não, os negacionistas, mas tem o negacionista ele acaba sendo porque envolve os interesses, porque mexe no bolso da elite, né? Mas eu vejo você muito falando isso sobre favorecendo muito Portugal. Você não acha que você não pode cair no clichê de ser mais um português que foi que nem Luana Piovani? Tá agora lá em Portugal, aí agora Portugal é tudo, é maravilhoso, e fala que é a dificuldade de ser um artista no Brasil. Você não acha que você pode cair nessa tendência, não? Não. Eu falo isso porque lá, realmente, assim, em termos de segurança, em termos de saúde, em termos de educação, essas coisas, é maravilhoso, entendeu? Jamais, eu adoro o Brasil. Só que nós passamos 4 anos no inferno, entendeu? Sim. Então eu falava mal do Brasil enquanto nós tínhamos esse camarada que estava aí na presidência. Que era difícil para nós, atores, não tinha nada, ele cortou tudo, cortou cultura, cortou saúde, cortou tudo. Então, eu estava lá dizendo, pô, o Brasil hoje, naquela época, estava muito ruim. Eu espero que agora melhore. A gente sempre está esperando, né? Porque nós, artistas, sempre dependemos muito dessa edital de governo, edital de caixa, edital de não sei o que, entendeu? E que não acontece. Se o governo corta todos os subsídios que você precisa para montar um espetáculo, ou fazer uma obra de arte, ou fazer um show, qualquer coisa, você fica meio que perdido, entendeu? Agora não, eu adoro o Brasil. Eu jamais falarei mal do Brasil. Eu falo mal de quem governa o Brasil. Aí sim, eu falo mal da política do Brasil. Mas o Brasil é maravilhoso. Você falou... Você falando aí agora do Brasil, de a gente ter mudado agora, né? Mudou de comando, esse bastão. A classe artística no Brasil, eu vou te atualizar, tá? Porque você chegou agora, recentemente, né? Não, mas eu cheguei agora. Não está muito satisfeito. Eu estou sempre ligado no Brasil, nunca me desligo. Mas você viu agora com esses novos projetos de lei, eu estou vendo comentários, inclusive, de pessoas que eu admiro tanto, sendo até um pouco empático em relação... Porque os projetos agora estão mais ligados ao direcionamento de qual a mensagem, né? Se tem alguma parte social, né?
se vai estar englobando as pessoas, as minorias e tal. E a classe artística, sobretudo de São Paulo, que é a qual eu pertenço, ela já está um pouco, sempre foi um pouco elitista, né? E faz parte de um métier muito fechado, ela não está concordando com isso. Como você vê agora, estão falando que é um assistencialismo. A cultura agora está sendo, eles estão falando como assistencialista. Como você enxerga agora, com essa mudança de governo, olhando para os povos originários, olhando para as pessoas que não tiveram oportunidade? Porque quando você fala assim, Camila, eu falo isso porque você fala que realmente eu concordo com você, a gente estava na mão de um fascista. Só que, ao mesmo tempo, os grandes projetos como Lei Rouanet e tantos outros são aprovados pelos grandes nomes, você concorda? Não, acontece o seguinte, primeiro tem que entender o que é a Lei Rouanet, né? A Lei Rouanet... Não, ela libera esse imposto, mas quando a empresa, o empresário, ele só tem interesse nos grandes nomes como Cláudia Raia, no seu nome, que é Camilo, que carrega... Eu nunca consegui nada lá não? na Lei Rouanet, não. Não? A Lei Rouanet, cara, é o seguinte, é que demonizam tanto esta Lei Rouanet, a mamata as tetas do governo. Não sabe nem o que é. Você sabe que o tal de aquele papagaio de pirata, aquele da Havan, aquela criatura horrorosa, conseguiu 1,5 milhão ou mais, 2 milhões e pouco na Lei Rouanet para montar um espetáculo com a vida do Silvio Santos. Então a Lei Rouanet serve para todos, entendeu? Agora, esse negócio... Mas você acha que isso não é muito na teoria, não, Camilo? Em síntese, você não acha que isso na prática, um artista, por exemplo, como eu, menor, um empresário, ele não tem nenhum interesse em poder em pegar essa isenção de imposto e colocar no meu nome, porque eu não vou trazer a visibilidade que ele merece? Mas você não precisa, você não precisa na Shell, você não precisa na Petrobras, você pode ir numa livraria da esquina, como tem muita gente que faz isso, você não precisa de grandes empresas para montar um espetáculo, entendeu? Se você vai em 10 empresas e consegue 50 mil cada uma, 10 mil cada uma, dependendo do que você quer fazer, você consegue, entendeu? Porque você acha que um abatimento... A falta de inteligência aí, essa que é a falta de coerência das pessoas, dessa desigualdade aí? Você acha que é isso? Não, não sei, não. Eu acho que tem gente que vai numa Shell e consegue 3 milhões, 2 milhões, não sei, entendeu? Mas ele também não é fácil, não. Até a Fernanda Montenegro... Ela sempre fala que começa tudo do zero. Ela sempre fala isso. Difícil. Né? Então, eu acho que Lei Rouanet assim, é o governo que dá dinheiro para os artistas. Toma aí, quanto é que você quer? 3 milhões? Não, não é isso. Entendeu? O que a Lei Rouanet, você escreve o teu projeto na Lei Rouanet, vai para o governo analisa assim, tá bom, pode captar. Se ele acha que está bom, você capta, entendeu? Pode captar. Aí o problema é teu. Você vai... as empresas. Agora, esse negócio do assistencialismo, realmente, até eu falei aqui com um produtor aqui do Rio, há pouco tempo atrás, e ele estava se queixando disso. Ele, agora só tem coisa de periferia, só tem coisa não sei o quê. Acontece o seguinte, eu acho que tem que dividir isso também. Entendeu? Eu não acho que só tem isso e que só dão verba para esse tipo de projeto. Há projeto que é sobre a mata, projeto que é sobre os quilombolas, um projeto, sabe? Uma coisa assim. Não, eu acho que tem que ter essa coisa. Porque tem muita gente, tem muito artista nessas comunidades que não tem como chegar, né? Nem na Lei Rouanet, nessas coisas, tem que ter esse incentivo. Mesma coisa que cota para a universidade, de cota. Eu acho que uma forma de você... Tem muito artista maravilhosos, entendeu? Assim, em periferia, gente que não tem dinheiro, gente que não consegue, né? Então você não é contra sobre essas emendas, esses projetos que favorecem essa parte de assistencialismo, não? Não sou contra, eu acho que... E assim, e não é assim qualquer coisa, entendeu? É para quem tem capacidade mesmo. E também e não é só projeto artístico, né? São para várias coisas, né? Que tem incentivo à cultura para a periferia, não é só para... São várias coisas. Então eu acho... Camila, eu perguntei isso para você porque de algum modo você faz parte de seus predicativos que te trouxeram até aqui.
Pô, descendente italiano, você já vem de uma família. Ah, não foge, não. Já vem de uma estrutura. Seu pai foi lá, falou com o padre, te colocou, você teve um bom estudo. Você teve um bom estudo, a tal ponto que um padre disse: seu filho vai ser um comunicador. E é. Onde é que você Que pegou isso bom que tudo? você não seguiu como. Querido, eu estudei você, eu não tô ralando à toa, não. E a cultura agradece por você não ter seguido como padre. Mas você mesmo assumiu ter sido um fiasco em 76 na sua estreia com Grandes Monstros e direção do Erval Rossano. Mesmo assim, ele te chamou na novela seguinte. Você falou que só levou porrada, bordoada da galera. Com enquadramento, formatação e rodação que a TV faz, porque quem manda ali é o Ibope, né? Devido ao tempo. Nesse primeiro contato com a TV, você se questionou como artista? Claro. Não me questionei assim como artista. Não, porque você já estava sendo consagrado lá no teatro, né? Eu sou uma. Eu nasci no teatro, né? Eu sou uma cria de teatro. Então, aí quando eu vim para o Rio com essa peça, Mal Quem Pode, que eu sempre falo em todas as minhas entrevistas, que essa peça foi fundamental para a minha vida. Eu só estou aqui falando contigo por causa dessa peça. Se não fosse essa peça, eu não estaria aqui conversando contigo, com certeza. Só que é o seguinte, eu fazia a peça e a gente viajou o Brasil todo e a gente acabou ficando no Rio uns 5 meses, assim, e eu fazia o protagonista. E era aqueles personagens que todo mundo queria botar no colo e levar para casa. Muita gente tentou. Como assim, a mulherada, você fala? Mulherada, a almarada, todo mundo. Porque era muito... O personagem era muito gostoso, era sofrido. Né? E isso foi na época da ditadura brava, foi em 75. E era um personagem que foi completamente perseguido por tudo. Não é nada assim, para te resumir rapidamente. É um cara que sai do trabalho, vai para casa e prendem ele. Chega a polícia, prende e bota na cadeia. Aí ele fala, ué, mas por que eu estou aqui? Não interessa, está preso. Aí, 15 dias depois, eles soltam ele. Ele encontra um mendigo, quem fazia era o Miguel Ramos, que já faleceu, um excelente ator. Sim. E aí o mendigo começa a mostrar para ele a vida. Aí ele vai para casa, tem um amante, vai para o trabalho, tem outro cara no lugar dele, vai para o médico para resolver, não resolve. Fala com o poder eclesiástico, fala com o poder político, fala com o Papa, fala com Deus e não resolve a vida dele. Então é um cara que era muito reprimido, era muito perseguido, sem saber por quê. E ele era um... Entendeu? E aí, na época da ditadura, era maravilhoso, por isso que foi o sucesso todo. Mas aí, quando eu entrei na televisão, eu nunca tinha entrado, eu não sabia o que era uma câmera de televisão. Aí o Caio... Qual era o tipo de lente? Porque quem é da televisão, ela não precisa nem ter formação de teatro, ele já sabe qual é o olhar que vai fazer, qual é a lente que pega ela, né? E acabou, porque é treino TV, né? Não, é a experiência, né? Você pega, por exemplo, Glorinha Pires, que eu amo de paixão. Eu já fiz o Memorial de Maria Amor e O Tempo e o Vento com ela. Ela é um espetáculo, né, de atriz, é gênio. Mas ela sempre fala, não vou fazer teatro, eu faço televisão. Ela é cria da televisão, ela faz aquele televisão, cinema. É uma linguagem que é diferente do teatro, né? Você tem que saber como lidar com ela. Mas quando cheguei na televisão, além de ter um sotaque meio carregado, sim, né? Eu era duro, feito sul daí. Não era tão carregado, não, mas eu não tinha um sotaque, era mais, e era teatral, né? Estava fazendo uma peça, já fazia 75, já fazia teatro há 9 anos, praticamente. Então, 7 anos. Então você já estava com essa segurança toda. Eu ficava duro parado. Então... E o Erval chegava, cara, fica feito 2 de pau aí, se mexe, pô. Faz alguma coisa. Aí eu fazia, ele falou, tá mexendo muito. Aí eu fiquei doido, não sabia o que fazer. Entendeu? Aí foi ruim. Mas ele te chamou na novela seguinte, Camilo, a televisão projeta muitos galãs, os famosos sex symbol. Você falou aí que queriam te carregar pra trás, pra mulherada, almarada. Você fugiu à regra, mesmo sendo bonito, ou você não cultivou essa persona? Porque eu te acho muito discreto.
Todo mundo fala que você é muito sério, compenetrado, você sempre se afirmou muito pelo talento, pelo esforço de lutar com galhardia, o estudo do ator, né? Mas você também teve um. Você foi o galã, vi uns comerciais seus lá, todo no, Não, no charme. eu era bonito, eu era um galazinho. Tanto é que se eu tivesse, na época que eu entrei na televisão, a experiência de televisão, eu entrei na televisão, eu tinha 25 anos. Na época, se eu tivesse entrado na televisão já com experiência de câmera e saber aquela linguagem, com certeza eu teria uma carreira na televisão muito maior. Depois, claro que com o tempo eu fui estudando isso, fui crescendo na televisão e hoje eu acho que faço televisão muito bem. Mas se eu fizesse televisão tão bem quanto eu faço hoje naquela época, mas eu nunca me preocupei. Mas você acha que você ganhou dinheiro pela persona do galã? Não, eu ganhei dinheiro trabalhando em tudo que é lado, entendeu? Eu não sei se Todas foi para a pessoa, as frentes. eu acho que não. Eu nunca me preocupei em ser o galã. Eu sempre me preocupei em fazer o meu trabalho. Eu acho que toda a consequência do meu reconhecimento, das coisas, eu espero que tenha sido pelo meu trabalho, não por ser bonito. Porque por ser bonito, Então, é isso que eu quero entender. É isso que eu queria entender, porque quando você entra lá, tem um direcionamento artístico. E esse direcionamento artístico, ainda mais quando você entrou numa época que a televisão era grande mídia, né? Hoje tem a internet aí, os streams, né? Você entrou numa época que um cara, ainda mais na Globo, é um ídolo, né? Não era qualquer pessoa, o cara se tornava, tinha toda uma construção. Enfim, quando o cara era homossexual, tinha que ficar negando isso, não podia mostrar, porque senão perderia o arquétipo. Eu falo isso que você não cultivou muito e é por isso que eu estou perguntando, como você não cultivou, mas ao mesmo tempo você tem o visual que favorecia os bons papéis. Como é que foi isso? Não sei como é que foi. Foi indo. Não, Foi andando. como não sabe, o Camilo? Por que você quer saber como é que foi isso? Como é que foi isso? Deu chegar. Porque ao mesmo tempo dá a entender que você tem aquela humildade virginiana, sabe? Você fala, não, eu vou pelo meu trabalho ali, sabe, e tal, e não sei o quê, e vou deixar isso de lado, isso é futilidade, isso não sei o quê. Mas e os isso aqui? Não, é claro que você ganha dinheiro, entendeu? É claro que você ganha dinheiro. Aliás, eu ganhei bastante dinheiro, assim, bastante. Eu ganhei dinheiro para sobreviver. Eu sobrevivo há 55 anos fazendo arte. Isso é um privilégio. Pouquíssimos os atores hoje que têm 55, 50 anos de carreira. É muito difícil um artista viver 55 anos só fazendo isso. E eu só fiz isso, entendeu? Então, também é um privilégio. E também eu acho que é pelo meu trabalho. Por bonitinho, eu recusei muitas coisas. Está muito assédio. Inclusive, tipo o quê, Camilo? Tipo o que você recusou? Você quer continuar aqui na Globo? Eu quero. Então vamos fazer lá na minha sala? Não, eu só vou continuar na Globo pelo meu trabalho, entendeu? Isso tinha bastante. Camilo, você falou... Hã? Não, é isso que eu queria saber. Você falou sobre política e ditadura militar. Você é muito político, portanto você é consciente. Ao mesmo tempo, você estava numa emissora, nos últimos, uma emissora religiosa. E porque desde que a sociedade existe, a religião e a política precisam uma da outra, né? Para poder marcar pessoas como gado. Portanto, a emissora, ela, antes de ser religiosa, ela é política. Você já foi polido em algum contrato seu na emissora Record? Teve algum preconceito de ir para a Record TV, como foi o caso do Flávio Galvão, que falou aqui para mim que morria de preconceito e depois viu que eles não faziam da religiosidade a não ser nos horários religiosos? Não, eu não tenho, eu posso não concordar com certas coisas, mas não tenho nenhum preconceito. Não. Eu sou um artista, eu vou... E seus contratos? Meus contratos? Não, eu sempre... Eram tranquilos? Tranquilos. Eu fiz muita coisa na Record, entendeu? Não tive a sorte que tiveram outros atores que ficaram 14 anos. Eu entrei em 2007 na Record. O primeiro trabalho que eu fiz lá foi 2007. Foi uma novela... Você considera a sorte seria o quê? Ter continuado, perpetuado? A sorte que você fala de outros atores na Record, que é de contrato? Eu entrei num projeto que era para ser de 4 anos.
que chamava Alta Estação, que era uma coisa para concorrer com Malhação. Uma coisa jovem e tal. E aí, quando me chamaram, disse, Camilo, é um contrato de 4 anos e tal. Eu disse, então tá, vamos assinar. Não, a gente vai assinar um. E depois a gente faz o resto. Eu disse, tá legal. Aí, quando acabou um ano, eles falaram, não, a gente não vai renovar mais porque vai acabar o projeto. E aí, eu não fiquei. Agora tem muita gente que entrou também nesse tempo, ficou até agora. Agora a Record acabou com esse negócio, né? A Record mandou todo mundo embora. Quem faz agora os trabalhos para a Record é a Casa Blanca, que já fazia há um tempo. Isso. Né? Só que agora a Record, o departamento de elenco da Record acabou, ficou tudo para a Casa Blanca. Mas eu sempre fui muito chamado lá, eu fiz muito trabalho lá, fiz umas 8 novelas ou mais. Então ninguém teve a ousadia de polir você nos contratos, não, né? Você falou de Malhação aí, Camilo, a cena que eu peguei de você falando com a Bia, esqueci o nome dela. Mano, você acredita que eu assisti essa cena, tinha acho que, sei lá, uns 7, 6 anos de idade, e eu me lembro que você era o delegado, né? Não. E eu tenho que devolver o... Não, eu era o pai de um menino. Essa cena que você botou na chamada? Na chamada. E aí você pegava o filho da Bia na Malhação. Eu era o pai daquele menino. Não, a outra Malhação, você fez a primeira vez a Malhação. Essa aí já foi em 2010. Você fez a Malhação em 2000, 2001, com a Fernanda Nobre. Aquela cena, eu me lembro que eu tava em casa. Pois é, vocês fizeram teatro junto, né? E aí eu falei, cara, eu me lembro dessa cena. Eu falei, meu Deus, eu nunca me esqueço dessa cena, porque foi uma época que a Malhação tava no auge, né? E eu sou da geração Malhação. Eles queriam filha, muito legal. Eu adorava fazer Malhação. Malhação foi um barato. O Raul Cortez, da tua geração, já assumiu seus fracassos junto com o Antunes Filho, maravilhoso, a ponto de fingir que quebrou a perna para adiar uma peça que o personagem não deu certo. Você diz que, quando o personagem não acontece, se a pessoa for inteligente, ela sai fora, porque tem personagem que não acontece. É difícil interpretar, nada é fácil. É a frase, Camilo, mais sincera e honesta que eu ouvi de um ator. Você acredita? Como você, te juro, você não romantizou a arte, você não deixou como tudo fácil, por conta da onda do querido, do Todes, todo mundo é maravilhoso, a arte é linda, não é fácil, você tem que ralar igual um peão para poder chegar onde você quer. E você foi super sincero. Agora, como você equilibra essa leveza de ser responsável, porque você é compenetrado, que nem você falou, você não fica de gracinha ali no set, você conversa e tal, mas você fica compenetrado no set, que eu já vi você falando, você não perde o foco, mas ao mesmo tempo você assume seus insucessos, que foi o caso lá da sua primeira experiência na TV. Como você equilibra isso? Cara, pra mim, eu acho essa inteligência emocional. Essa inteligência emocional, né? Não sei, eu acho assim, eu já saí de uma peça de teatro depois de 15 dias, porque eu achava que eu não era capaz de fazer aquele personagem. Porque a diretora, no caso, me falava... E assim, e ela tinha uma... E eu entrei porque saiu um ator, sei lá, deu um problema com a diretora, eu acho que foi eu mesmo que deu comigo. Mas eu entrei, ela me exigia uma coisa que eu falava para ela, você tem que ter paciência. Entendeu? Eu acho que o meu trabalho é muito minucioso, eu vou lentamente. Não se preocupe que eu vou chegar lá. Mas ela queria que fizesse isso, uma coisa errada, eu acho, de diretor, que é que você amanhã já chega com a cena decorada. Entendeu? Não existe isso. Em televisão, sim. A televisão é uma coisa que você tem que fazer e tal. Mas mesmo assim, você tem que estudar. Né? Mas em teatro, cinema também, você estuda bastante. Teatro, você não decora, você aprende. Você não pode decorar, você tem que aprender a fazer aquilo. Você tem que aprender o personagem. Você tem que aprender a fala. Não é decorar. Todo dia. Não. Você tem que decorar. Estudar, pesquisar. Entendeu? E aí, a menina lá queria que fizesse o personagem em 10 dias. E me dava como referência um ator, que era muito amigo meu, não vou falar o nome dele. Pô, claro. Pensar no fulano. Papai, não tinha que pensar. Vê ele, porque ele é muito... entendeu?
Aham. E eu falava, caraca, Maria, não vai dar certo. Aí um dia eu saí do teatro tão puto da vida que eu cheguei em casa, eu falei, não vou fazer, não posso fazer. Eu vou sofrer muito. E eu, como dizia a Maria Pérez, sempre falava, Camilo, se você está infeliz, saia, não fique. Uhum. Você não pode fazer nenhum trabalho infeliz, eu estou cena, não pode de jeito nenhum. Bom, aí eu cheguei em casa, liguei para ela e falei assim, olha, eu não vou fazer a peça. Ah, como assim? Chama o fulano que você enche o saco para eu imitar ele o tempo Ah, inteiro. Por que não chama ele, cara? Chama ele, eu não vou fazer mais. meu Ah, mas não, aí eu não fiz. Entendeu? Então, E foi a melhor coisa que você fez, né? Não fazer, né, Camilo? é lógico, senão você sofre muito. Eu já sofri fazendo peças, mas não E a gente sofri. já sofre, né, Camilo? Porque é um parto. Eu falo que toda vez que a gente vai fazer algum personagem, qualquer trabalho que é ligado à arte, você já está dando à luz aquilo. E aquilo já é um processo doloroso, assim, por si só, né? Aí, quando é mais É doloroso por doloroso, uma mas é pressão, prazeroso. Né? mas tem uma dor, ou não? Não, você sofre, mas não é dor, é aquela dor de, ai meu Deus, eu sofri. Não, é uma dor de, cara, eu não estou conseguindo chegar lá, é uma dor do Exatamente. sofrimento. É O, isso. sof... o sofrimento é quando você faz uma coisa, que já fiz isso também, mas por causa de você estar assim, cara, eu não posso, eu tenho que fazer, porque senão eu não consigo pagar aluguel, eu não consigo pagar o colégio da minha filha, eu não consigo fazer nada, eu tenho que fazer. Você faz, aí é um desespero, entendeu? Porque aí eu sofro. Para ir para o teatro, eu tenho que me pegar numa corrente e me levar para o teatro, porque eu não consigo nem chegar. Chego no teatro 10 minutos antes de começar a peça, entendeu? Quando você sofre muito. Aí você faz a peça e sai correndo, vai embora. E isso já aconteceu comigo, mas por questão financeira também. Mas eu acho que não é bom fazer isso. Então, hoje em dia, depois que você tem uma certa, como dizia o Sérgio Brito, cara, depois de 70 anos, ó, não quero saber de nada. Sérgio Brito Camilo, sempre me falava isso, depois de 70 anos. Eu falei, Sérgio, você falou isso na TV, cara? Ele falou, pô, depois de 70 anos, eu quero que você ferre todo mundo. Não interessa. Entendeu? É mano, o verdade. Brito, ele é daí pra pior, né? Essas verdades que ele solta. Camilo, Ah, você fez. Não vou perguntar isso agora, não. É, vou. Você, você fez novelas? Você é de um tempo que eu cresci, eu sou seu espectador, eu cresci vendo você, e eu tenho muito orgulho disso, de textos. Que textos eram aqueles, Camilo? Que autores eram aqueles? Camilo, quando a gente fala para essa geração agora, de 30 anos para cá, que é, por exemplo, você trabalhou com o Celso Thierry, mas antes você trabalhou com Tônia Carreiro no teatro. Aí a gente fala para essa galera que quem é Tônia Carreiro, eles não sabem quem é Tônia Carreiro, não sabem quem é Paulo Autran. Eu não vou nem falar do Celso Thierry, porque, né, já é mas filho e tal, fez muita o coisa. César fez Record, ele ficou na Record muitos anos. Eu fiz também. É, mas Tônia Carreiro é um ícone no teatro, e eles não sabem. A televisão, o audiovisual, ele é um produto que tem que dar lucro, é uma parte comercial, a tecnologia, ela está ali sempre para vender, embora ela leve porque tudo é arte, mas ela leva ela tem que vender. Como você enxerga hoje a televisão como produto e como mensagem? Porque antigamente, assim, não sendo saudosista, né? Eu sou canceriana, então sempre vou levar para o saudosismo, mas como sempre. Então, como é que é? Mas a mensagem ficava muito explícita, né? Por exemplo, a novela Vale Tudo, ela é atual como hoje. É a novela que você pode assistir hoje que vai estar retratando a mesma coisa. Como você vê hoje os textos e a televisão como audiovisual e como mensagem? Cara, eu não posso te falar isso porque eu não vejo novela. Você não Não vejo. parente do Paulo Autran, não assiste televisão. Não assisto televisão, mas eu não assisto novela. As minhas novelas eu não vejo. Tem uma pessoa que grava para mim e eu vou vendo as coisas, entendeu? Mas eu só vejo depois de um ano. Um Eu não delay, vejo. tem um delay. Eu não sento para ver novela, é muito difícil, entendeu? Eu vejo muito na televisão, eu vejo muito cinema, muita série, entendeu? Essas coisas. Mas a novela eu não vejo. Não sei por que eu não vejo.
não me atrai, entendeu? Eu fico olhando assim, às vezes quando vejo alguma coisa muito rapidamente, mas o que você falou é verdade. Mesmo não vendo, eu sei que É mesmo com esse delay, você tem alguma visão nesse panorama? sim, sim, claro. Tem novelas que são maravilhosas, né? Que falam, que tem um conteúdo bacana. Você acha Mas maravilhosas? Essa é a pergunta. Você acha elas maravilhosas? Você acha que tem textos ainda? Você acha que tem roteiristas ainda? Eu falo isso porque eu sou roteirista. Você acha que tem não, essa luz ainda, tem. tá levando? Claro que tem. Poxa, tem roteiristas. Pô, tem Glória Pérez, maravilhosa, o Carrasco, maravilhoso. O, quem mais? Pô, agora eu dei um branco aqui. Mas tem roteiristas, e tem roteiristas jovens também que são ótimos. Mas, cara, eu não sei se eu falando isso vai ser mais difícil ficar trabalhando em televisão. Mas todo mundo sabe lá. Inclusive, me chamaram para fazer um negócio na Globo lá, acabei não aceitando. Ah, você vai contracenar, você vai contracenar com não sei quem, não sei o que. Eu não vejo novela, não sei quem é. Então, me manda o texto, entendeu? Me manda o texto que aí eu vejo. Depois eu vou saber quem que são os atores, né? Porque eles tentam te comprar um pouco, assim, você vai contracenar com fulano, com ciclano, não sei quem, entendeu? Aí você fala assim, pô, mas aí eu acho que todo mundo devia ficar feliz e contracenar comigo também, né, cara? Então, depende. Tem coisas. Hoje em dia é menos, mas há 20 anos atrás tinha umas novelas maravilhosas. Maravilhosas. Então você vai fazer igual a sua amiga Glória Pires, prefere não opinar, né? Camilo, vamos lá. Você é diretor de teatro e cinema e na televisão, como direção, rolou Nossa, oportunidades? eu sempre quis fazer. E É aí? um E por trabalho. que não rolou? O cara que é diretor de cinema, você Não, mas entende eu de fui cinema, cara. diretor de cinema. Eu comecei a fazer cinema como diretor há pouco tempo. Tem uns 8 anos. Mas vem cá, você viu, aí, Não, 8 anos você não, tem viu toda a 10 história anos. do cinema, porque você viu os fracassos da Embrafilme, você viu o cinema brasileiro morrendo e renascendo. Por isso que eu falo, você entende de audiovisual. Sim. É, e a televisão não rolou Claro, como não, diretor? eu tentei uma época, eu quis fazer. Mas todo mundo que eu falava, eu não sei se porque não queria um concorrente, mas assim, Camilo, isso aqui é brabo, isso aqui não sei o quê. E eu também não sei se teria essa coisa de ser diretor de televisão, que é dificílimo. Você, o cara tem que ter tem que ser muito duro em televisão, né? Você tem que brigar, tem que fazer, quer dizer, não brigar, mas Sei. o trabalho é Sei Jorge árduo, Fernando da vida, sei um o Denis trabalho é Carvalho. árduo porque você é responsável por aquilo tudo. E aí não é só gravar, né? Você grava, acaba a gravação, você tem reunião, não sei o quê, e discute. E aí eu tentei até uma vez, cara, na Record, o, o, o Regis Farias, que dirigiu muito na Record, ele dirigiu uma novela lá e eu falei, porra, eu falei para ele, pô, Regis, eu queria dirigir, eu queria começar a ir para uma assistente de direção seu e tal. Como é que faz isso? Ele falou, pô, sei lá. Aí ele falou assim, e a gente estava ensaiando uma cena para gravar. E eu conversei com ele ali. Aí ele falou assim, faz o seguinte, a próxima cena você dirige. Eu vou lá para a suíte e você me... Eu falei, meu Deus! Aí eu peguei a cena, chamei os atores, marquei, ensaiei e tal. Ele falou, tá bom, ele lá da suíte, tá bom, vamos gravar. Entendeu? O que eu fiz lá, ele acabou achando legal, mas depois não rolou mais nada. Ele falou, pô, beleza. Mas é Mas difícil, é muito você difícil. topa, é engraçado, né? Você falar isso, você um cara no seu patamar, depois ir como assistente de direção, numa boa, né? Não, Virginiano mas tem eu essa acho, não, habilidade. não, 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 cara, eu acho o seguinte, existe umas técnicas e umas coisas e uma linguagem que você tem que aprender. Não adianta, eu posso ter 50 anos de profissão, mas se eu nunca dirigi televisão, eu tenho que, pelo menos, ficar um pouco perto. Apesar de que eu fiz tanta televisão,
que você sabe, né? Como ator, você sabe exatamente. Eu me coloco em cena tranquilo, Uhum. né? Faz parte da vida. Então, eu sei bastante, mas você tem que saber, tem que ter muita filigrana, tem muita coisa para ser um diretor de televisão legal, né? Eu, eu, É, eu, não- eu só entro onde eu tenho segurança. e você tem segurança no teatro, por exemplo, você estava no elenco, com um elenco incrível em 2014, na peça Doze Homens e uma Sentença. Você estava com o Genésio de Barros, o Henri Pagnocelli, Mário José Paz, Henrique César, até o Babu, eu vi lá, o Babu É Santana. o Babu Ferreira. Ali você estava comandando um bonde, não estava? Sabe o quê? Comandando a galera, não Não, estava, não? não. Se alguém tivesse aí para comandar, era o Genésio. Vi vocês no barco ali cantando. Eu falei, gente, ali é uma quadrilha, galera, cara. Todo mundo ali cantando. E em cena, o que era aquilo, o Camilo? Mas ao Não, mesmo tempo eu via que era mais o seu personagem, você não deu pitaco na direção, não? do quê? Não estou No- entendendo, mano. na peça de teatro, você não deu pitaco na direção, não? Porque eu vi você meio que conduzindo ali muito no Aonde? teatro. Nessa Dos peça, homens? 12 homens, isso. Não. Não, Tava porque só atuando mesmo? estava só atuando. Porque é o seguinte, quem dirigiu foi o Tolentino, Eduardo Isso. Tolentino. O Eduardo Tolentino é gênio, entendeu? Eu não vou. Claro que eu pitaco, mas eu posso falar aí aqui, mas Ah! não. A direção dele foi maravilhosa, era um relógio, cara. É uma Uhum. coisa. Você chegou a ver a peça, não? É em São Paulo? Não, eu vi alguns recortes dela, não É em cheguei São a ver, não. Paulo. Inclusive, eu fiz em São Paulo a gente foi fazer em São Paulo, lá no Parque do Colégio, uma vez. A peça é maravilhosa, cara. É maravilhosa. Em termos de atuação, em termos de trabalho de ator, foi uma das peças que eu mais me concentrei. Você tem que ficar em cena de uma forma tão concentrada que senão você não faz a peça. Se você estiver em cena e falar assim, e amanhã tem que pagar aquela conta, dançou. São Fazendo 12 pessoas, borderô em cena. são 12 pessoas em cena que falam o tempo inteiro e às vezes você fica 10 minutos sem falar. E de repente você, não, tá errado, ele não estava com a faca, quem estava, entendeu? Se você Uhum. não ficar ligado. Aliás, isso tem que ser em todas as peças, mas tem certas peças que quando você dá uma relaxada. Mas essa, impossível. Quando dava um pi, 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 alguém está pensando em outra coisa. Era maravilhosa de fazer, porque você tinha que estar inteiro dentro dela, tem que estar prestando atenção assim, feito, sei lá, um cachorro perdigueiro que vai pegar a caça lá, você tem que ficar o tempo inteiro. Era muito gostoso. Uma peça maravilhosa. Camila, e o teatro mudou? Desde a pandemia para cá, a gente viu as grandes plataformas como o Simpla, com muitas formas de fazer teatro meio híbrido, né? Meio não, se tornou híbrido essa palavra agora e popular para a gente. Você acha que, eu perguntei para a Eliana Gutmann que ela disse que sempre vai existir o teatro elisabetano, sempre vai existir a forma natural de fazer o teatro. E para você, você acha que o teatro vai continuar ou você acha que, Não, porque não se vê vai. público mais em teatro, Tem, cara. teatro físico? Agora voltou bastante. Ontem, inclusive, eu fui ver a Judy Garland, que a Luciana Braga faz. Acho que esse foi para São Paulo? Não. O dia que for, não perca. A Luciana Braga, direção do Flávio Marinho, texto do Flávio Marinho, Judy Garland. Ela faz, nossa, canta feito não sei o quê. Aliás, fui ver no Teatro Prudential, que era antigo Adolfo Bloch, onde eu fiz a peça com a Tony Carreiro, O Doce Uhum, Pássaro da Juventude. Entrei lá, meu Deus, que isso. saudade. Saudade de Manchete também. Mas não muda. É claro que a gente... Eu dirigi uma peça na, inter- na, na internet, né? Pelo Zoom. Digitalmente, pelo Zoom. Uma leitura, meio leitura dramatizada e tal. Era o que, Uhum. era o que a gente tinha que fazer. Inclusive, foi patrocinado pelo Banco Itaú, aí de São Paulo. E aí
inclusive, a gente tinha um dinheirinho, uma coisa simbólica, né? Mas pelo menos a gente conseguia fazer pelo menos a gente conseguia fazer alguma coisa, né? Você conseguia fazer. Mas não, o teatro não vai. O teatro não acaba nunca. Não existe. Ah, o teatro está acabando. Não, não acaba. E todas as peças que eu vou ver aqui no Rio, bastante não está lotado, mas tem mais da metade da casa, entendeu? Agora, falando de Portugal, eu disse, pô, Portugal de novo. Para, Camila. Tá virando Portugal. Bora, Vai. Camilo, vai, vai. Não, Lá em mas hoje Portugal. você se conteve com Portugal hoje. Mas em Portugal, os teatros são todos lotados, cara. E lá eles têm mais, culturalmente, eles têm mais hábito de ir ao teatro, né? Tem muito mais hábito, não é? E é mais barato do que aqui. É incrível isso, né? Não é tão caro para quem ganha euro, né? E, e aqui também está assim. As pessoas estão tão ávidas de sair, de ver pessoas, de ir para um teatro. Tem muita gente. O teatro tem um público enorme. Só que, às vezes, as pessoas não têm dinheiro para ir ao teatro. Então, você tem que optar. Quem é A o gente vai para o culpado? teatro. O culpado é a distribuição de renda, o culpado é o governo, que o salário é muito baixo. O culpado é um incentivo de governo também para baixar o preço, fazer sessões populares, sabe? Tem que ter um subsídio para fazer uma sessão popular, levar o teatro para a periferia, levar o teatro. Antigamente a gente tinha, aqui no Rio, acho que em São Paulo também tinha, em novembro e dezembro, tinha a campanha das Combis. O que acontecia? Era uma Kombi, né? Aquelas Kombis antigas, as vans antigas, que ficavam em praças aqui no Rio de Janeiro. Já ficava na frente do Teatro Municipal, ficava em Ipanema, ficava em Botafogo, ficava em Copacabana. Kombis que vendiam ingressos para as peças de teatro do Rio de Janeiro. Aí você comprava um ingresso em qualquer peça, tinha lá a lista, eu quero ver essa peça. Hoje seria o quê? R$ 10. Então, nos meses de novembro e dezembro, os teatros lotavam. Por causa dessa coisa das Kombis. Pô, vai ter Kombi, vai ter Kombi. Acabou isso. Isso foi até os anos 90. Facilitava o acesso. Mas o Fagundes ele ainda continua fazendo isso com as peças de R$ 5 para as pessoas poderem ter acesso a Macbeth, Shakespeare e tantas outras. Mas eu torno a perguntar, Camilo, quem fez esse assassinato cultural? São os nossos governantes? Sim, eu acho que o maior, hoje, né? Hoje a gente está nessa situação terrível por causa desse nosso último governante. Antes também os governantes faziam, entendeu? Mas eu acho que tem que fazer mais. Mesmo os que faziam, tem que fazer mais. Mas esse último governante que teve, ele acabou. É uma coisa que sabe que fascismo não gosta de arte, né? Fascismo É não gosta de claro, arte, não pode gosta de pensar. cultura, É proibido pensar. não gosta de pobre, entendeu? Não gosta de nada. Fascista é foda. Desculpa, mas... Camilo, e o que mais, para a gente finalizar, o que o teatro te trouxe? O que mais você aprendeu com o teatro? Porque quando todas as suas entrevistas, você fala muito de Mockingbird, você fala de algum sucesso, dos seus êxitos no teatro. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo muito você falando de um êxito comercial. E para a sua vida, o que o teatro te trouxe? Porque lá em 68, quando você ia ser padre, né? E aí, o padre já te deu um direcionamento, seu pai te apoiou, mesmo sendo um italiano prussiano, ele te Onde é que você apoiou viu na isso, cultura. cara? Eu quero saber onde é que você viu isso. Eu tenho que estudar, né? Claro que tem que E estudar, aí, mas eu não sei onde é que... Eu sei que falei isso várias vezes, mas não acho isso, por exemplo. Eu quero ver da minha vida, eu não acho. Aliás, não, ouvi você falando muito. a semana passada eu comecei a escrever a minha história. Livro? Hein? Livro? Comecei a escrever a minha história, eu quero fazer um livro. Porque o Giuseppe Orestânio, você já convidou o Giuseppe para fazer? Eu
sou fã, eu sou da geração Malhação. Eu tô com o Giuseppe, tô com o Verno Schirman aqui há um tempo já, ó. Já Pô, paquerando, só tem que que a gente não fazer, bate as nossas agendas. É por conta tem do que fazer, domingo à porque noite. o Giuseppe fui lá, domingo passado fui na casa dele, ele me deu o livro dele. Aliás, tá aqui o livro dele. Ele me deu o livro dele, e aí eu falei, pô, vou ler, né? É, caramba, onde é que eu botei? Não sei onde é que eu botei aqui. Ah, Do José. Olha, muito legal. Aí eu li o livro, sentei e li o livro inteiro. E é muito gostoso. O José tem umas histórias muito engraçadas que aconteceram com ele na vida dele. Então. E aí eu li o livro e falei, e eu estou pensando, há tempos que eu estou pensando em escrever uma coisa, eu queria escrever um monólogo sobre a minha vida, mas eu não sei escrever nem bilhete. Eu uai, sou, eu sou como- péssimo de escrever. Eu sento. Bom, vamos lá, vamos é fazer. porque requer uma disciplina, né? É Escrever. uma Não é disciplina, assim? dá um branco total. E aí eu digo, não. Aí eu li o livro do Giuseppe, me deu um. Eu digo, cara, e é tão gostoso, né? Eu digo, é gostoso você deixar um documento da sua vida, né, cara? E aí falei, cara, eu vou fazer. Aí sentei no computador e comecei. Onde é que eu começo? Começo lá onde eu nasci. Aí fui. Eu já escrevi umas 10 páginas aqui em 2 dias. Aí tem muita coisa, aí volta. Mas Mas enfim, mas o que você não você... me, mas você não, mas Camila, você não me Era respondeu. o que mesmo? Eu sempre, o que que você, não, porque a gente Ah, falou do na teatro vida, na vida. e o que que o teatro te trouxe na vida, assim? Qual foi o maior aprendizado? Porque você sempre fala muito dos seus êxitos comerciais no teatro, né? De Não, sucesso, ter trabalhado com não sei não quem, foram claro. esses. Mas assim, o que que o teatro te trouxe de uma forma pessoal, assim, para o Camilo Bevilacqua? Não, mas eu acho que eu cresci muito com teatro. Eu acho que eu sou o que eu sou hoje por causa do teatro, né? Porque eu era meio, na adolescência, eu era meio perdidão, eu não sabia muito bem o que fazer da minha vida. Mas o teatro te dá uma reflexão muito grande sobre a vida, né? Sobre o que é a vida, porque você estuda tantos personagens, você passa por tantas personalidades diferentes Hum? que você tira um pouco de uma, um pouco de outra, joga fora o que tem uma, aí você vê um personagem e cara, esse cara é mal, ih, mas eu também tenho esse lado, entendeu? Então você vai escolhendo, né, nesse sentido, é uma psicanálise, né, cara? Você vai estudando É para total, formar. análise comportamental total. E se Então isso discute ajuda muito com o você. outro, né, Camilo? A Hã? gente se discute muito ali na coxia, né? Por exemplo, sobre o seu personagem, a gente reflete junto, né? Não, Sobre não, aquilo, coisa que na você TV a gente conhece, não tem esse tempo, né? e você conhece, não, e os personagens são maravilhosos. Imagina, você faz um Shakespeare, você faz um Brecht, você faz um Tennessee Williams, né? Com a Tony Carreiro fez um Tennessee Williams. Que são autores maravilhosos, né? Tem coisa para É, você tirar aí para a sua vida, então isso enriquece muito a vida, né? Porque tem gente que tem uma cultura que já vem de berço, né? Eu não tive essa cultura que veio de berço. Meu pai, lá do interior, era um cara, como se chama lá, colono, né? Eu não tinha uma cultura. Ele gostava muito de ler, gostava muito de música, minha mãe tocava piano, mas não tinha essa cultura, né? Que às vezes quando você nasce dentro de uma família que tem uma cultura imensa, aí você já vai, né? Eu fui indo devagarinho, fui estudando, fui lendo e tal, e o teatro me trouxe essa coisa de vida, né? De você entrar fundo, né, dentro de você a partir dos personagens. Eu nunca fiz análise, porque eu acho que não precisa. Quem faz teatro não precisa fazer análise. Eu acho que tem tanta gente. não, Camilo, você acha que não? Não, cara, não. Se você souber tirar tudo desses. Tem tanto personagem tão complicado, cara, que se você entende o personagem, você começa a se entender também. É. Né? Eu acho Eu que. já vou pelo lado espiritual. Toda peça, todo espetáculo tem uma conexão com o divino. Toda vez, É, assim, eu recebo uma mensagem espiritual e eu falo, gente, olha essa mensagem. E engraçado você falar isso do teatro. Camilo, doeu? nem um pouco. Eu quero mais.
Camilo, hoje foi o seu momento de expressão. Você é o nosso artista de expressão. E quem você hoje falaria que seria um artista para esse momento de expressão? Eu acho, eu já até sei que é Giuseppe, né? Não, o Giuseppe, porque me vê esse negócio que eu falei do livro, eu falei, pô, porque eu acho que ele é um camarada muito legal para convidar, entendeu? Que ele adora, o Giuseppe é irmãozão, assim. Mas o momento de expressão são todos os grandes artistas, são todas as pessoas maravilhosas que existem aí fazendo arte, qualquer que seja, entendeu? Esse é o momento, é você se exprimir através da arte, como você faz o momento de expressão, que é a expressão da arte, né? Então, qualquer artista, qualquer pintor, qualquer cantor, qualquer músico, qualquer compositor, qualquer roteirista, entendeu? Tudo é arte. Eu acho que a expressão é a arte, e a arte é divina. Que seja divino, né? Camilo, obrigado. Todo mundo que acompanhou o Camilo aí, gente, obrigado por esse nosso momento de expressão. Acompanhe essas e outras entrevistas com artistas em todas as plataformas digitais, no Momento de Expressão com Bruno Finazzi, estimulando a você a ter consciência de si, resgatando a sua autoexpressão, contribuindo para uma sociedade com propósito. Momento de Expressão com Bruno Finazzi, ao vivo no Instagram, Bruno Finazzi, sempre com o artista e uma consciência artística nesse despertar criativo. Obrigado, Camilo. Obrigado a você, querido. Um beijo grande. Tchau. Beijo, gente. Tchau, tchau.